Conselho de Líderes regressa com Hugo Soares, do PSD, e Alexandre Leitão, do Partido Socialista. Bem-vindos. Às terças abrimos a semana parlamentar aqui na TSF. Hoje, em cima da mesa, propostas para alargar o prazo para a interrupção voluntária de gravidez, em debate na próxima sexta-feira, e também a chamada Lei dos Solos. São dois dos temas que vamos debater. Vamos começar por aquilo que o Presidente classificou como entorce significativo no regime de ordenamento e planeamento do território. Falo do decreto-lei que permite reclassificar terrenos rústicos para serem usados para construção. A esquerda parlamentar, também o LIVRE e o PAN pediram apreciação para tentar revogar este diploma. Alexandre Leitão, qual é a posição do Partido Socialista? Bom, muito bom dia, bom ano. A posição do Partido Socialista quanto a isto é o seguinte: é um diploma complexo, estivemos a analisá-lo. O diploma o que faz é uma alteração ao regime jurídico de instrumentos de gestão territorial, no sentido de permitir aos municípios a reclassificação de solos para solos urbanos para poderem construir, na lógica de isso aumentar a oferta e com isso diminuir os preços. Nós não temos nada contra, antes pelo contrário, a atribuição de competências aos municípios nestas e noutras matérias, aliás. Portanto, não há nessa parte uma objeção de princípio ao diploma. Agora, achamos que o diploma precisa e de algumas alterações importantes que são dentro da análise que estivemos a fazer e que teriam a ver com duas coisas. Em primeiro lugar, foi eliminado, face à legislação, face às regras anteriores, foi eliminada a ideia de que esta reclassificação do uso dos solos se deve fazer dentro de uma lógica de contínuo urbano, ou seja, segundo um critério de contiguidade. E isso parece-nos uma regra importante de repor, porque, na verdade, aquilo que se deve evitar é a criação de ilhas urbanizadas sem contiguidade com o contínuo urbano, até pelos custos de infraestruturação que isso representa, pelo desordenamento territorial que isso representa. E, portanto, essa eliminação desse critério de contínuo urbano, desse critério de contiguidade, parece-nos errado. E, aliás, o próprio parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses vai no sentido de se manter essa regra da continuidade e, portanto, esse é um dos aspectos que, quanto a nós, exige melhoria. O outro aspecto que, quanto a nós também, e esse é fundamental, tem que ser alterado, prende-se com com os preços das casas. Se o objetivo deste diploma é reduzir o preço das casas, então não percebemos que portanto se diz que pode haver reclassificação do uso dos solos para pôr no mercado casas a preços moderados, é a palavra do diploma. Então esse conceito de moderação não nos parece correto, porque o conceito de moderação, se considera-se preço moderado aquele que está em 125% da mediana, ou seja, considera-se moderado um preço que está a 25% acima da mediana. Ora, para ser franca, hoje em dia os preços das casas já estão tão elevados que não nos parece que se possa considerar moderado um preço que ainda é acima da mediana, e portanto isso para nós é algo com o qual não podemos concordar. Além destes dois aspectos, eu queria ainda acrescentar dois pontos muito rapidamente. O primeiro é que tem sido feita uma ligação, uma relação entre este diploma e o PRR. Ora, na verdade, um diploma que entrará em vigor enfim, que ainda vai ter uma apreciação parlamentar, mas um diploma que entra em vigor em 25, que tem a ver com a reclassificação do uso de solos para depois construir, e o PRR tem prazos para 2026, portanto, esta ligação que está a ser feita entre uma coisa e outra parece-nos claramente abusiva. E, finalmente, uma última nota procedimental. Este é um diploma que, francamente, deveria ter vindo à Assembleia da República e que devia ter tido um debate bem mais alargado e uma discussão bem mais alargada do que aquela que teve, e não é por acaso que, uma vez aprovado e publicado, tenham vindo a lume tantas críticas de várias partes, seja de ambientalistas, de urbanistas, etc. E, portanto, achamos que esse debate não se fez e que o Governo, de facto, aprovou isto sem o debate necessário que um diploma desta magnitude e com estas consequências do ponto de vista do ordenamento do território devia ter tido. E o Soares, agora, este diploma, quando vai regressar ao Parlamento, vai ter esse debate e estes argumentos do Partido Socialista fazem sentido para o PSD?
Ora, muito bom dia a todos, aqueles que nos ouvem, desejar um bom ano a Alexandre, a Judite e a todos os ouvintes da TSF. Começava por dizer o seguinte: o problema está identificadíssimo. Qual é o problema? É a carência de habitação, a falta de habitação e a dificuldade de acesso à habitação por parte dos portugueses. Creio que a solução também é óbvia. A solução é que haja mais oferta, ou seja, haja mais casas para que os preços possam baixar, porque é a lei da procura e da oferta, como é evidente, e disponibilizar por isso acesso à habitação de forma mais, enfim, com preços mais condizentes com aquilo que são a realidade ou que é a realidade portuguesa, para que as pessoas possam ter casas para habitar. O que é que o governo fez? É de facto uma mudança estrutural. O que o governo fez foi olhar, vamos aligeirar a tecnologia técnica, se me é permitido, olhar para a legislação que regula o acesso ao uso do solo e permitir alargar a construção de habitações em solos que estão classificados como não urbanizáveis, mas que também não são aptos, por exemplo, para a produção agrícola. Isto significa o quê? Significa dar espaço para que as autarquias possam decidir por elas onde deve haver mais habitação e, ao mesmo tempo, potenciar, por isso, a oferta. Em primeiro lugar, trata-se de disponibilizar mais terrenos para construção, terrenos esses que não eram viáveis para, por exemplo, a agricultura. Trata-se de confiar nas autarquias. Eu tenho ouvido a grande crítica que ouvi, sobretudo da esquerda radical em Portugal, é que nisto estamos a dar um passo para aumentar a corrupção em Portugal. Li de resto textos publicados sobre esta matéria. Eu devo dizer que eu estou nos antípodas desta posição e considero-a até trágica para o nosso regime democrático. Então nós confiarmos no discernimento e na decisão dos eleitos nas autarquias locais, estamos a aumentar e a fomentar a prática de crimes de corrupção. Nós olhamos para os nossos autarcas com essa desconfiança. Nós vamos eleger em outubro do próximo ano potenciais criminosos. Eu estou mesmo nas antípodas desta posição. Depois, dizer-lhe já agora que, quanto à apreciação parlamentar, o Parlamento é livre de fazer estas apreciações parlamentares, mas o governo também é livre de legislar. E é livre de legislar através de decreto-leis, como de resto todos os governos na história de Portugal fizeram. O que me parece é que esta matéria, se quedar pelo Parlamento demasiado tempo, nós estamos, mais uma vez, a deixar tudo na mesma e a dificultar a ação do governo que quer efetivamente transformar as coisas em Portugal. Ora, os reparos que o Partido Socialista faz, alguns deles parecem-me sensatos, creio que podemos olhar para essas matérias. Espero que o processo legislativo no Parlamento seja rápido e expedito. Agora, eu não tenho esta visão maniqueísta de que as autarquias, tendo mais poder de decisão no uso do solo, estamos a aumentar a prática da corrupção e a ilicitude. Eu queria dizer mesmo que acho este tipo de posição manifestamente errada, manifestamente despropositada e até colocando em causa aquilo que é o melhor que o nosso regime local, o nosso regime português tem, que é o nosso poder local. Mas sabendo que as receitas das autarquias passam muito pelo IMT, não existe aqui uma pressão acrescida que possa levar eventualmente a uma especulação? Especulação não, pode haver, o que o Juízo me está a querer dizer é que as autarquias, como uma das receitas têm é o IMT, podem querer que haja mais, enfim, comercialização de terrenos. Exatamente. E por isso vão tornar urbanizáveis mais terrenos. Mas, Judite, olha, deixa-me dizer, quem me dera que assim seja. Quem me dera. Nós temos um problema real de falta de habitação em Portugal. Os portugueses que nos estão a ouvir, o que querem saber é, o preço das casas vão baixar? Vão ou não? E se vão baixar é porque há mais casas no mercado para eu poder comprar? É isso que os portugueses querem saber. Agora dizer-me, até deixa-me só dizer isso, até essa insinuação de que as autarquias, como querem mais receita, vão à Lagardère disponibilizar terrenos, é uma afirmação com a qual eu não posso concordar. Desculpem lá. Nós elegemos todos os quadriênios, todos os 4 anos, autarcas, presidentes de Câmara, vereadores com pelouros, portanto, vereadores do Executivo que governa e vereadores da oposição, para lá de uma Assembleia Municipal que escrutina o poder da Câmara Municipal. E estamos a pôr em causa o discernimento, o bom senso e mais, a seriedade das pessoas que nós elegemos. Eu queria mesmo fazer um apelo. Nós estamos a entrar num ano que é um ano autárquico. Já hoje é muito difícil chamar os melhores para a causa pública. Se nós lançarmos constantemente anátemas sobre os servidores públicos, nós estamos cada vez mais a contribuir para que para a causa pública só venham gente
que não têm ou vida no privado ou que encontra aqui um escape. E nós não queremos isso. Nós queremos os melhores a servir a causa pública. Vamos confiar nos nossos autarcas e é para isso que há todos os poderes laterais, o check and balance, para que as coisas funcionem corretamente. Alexandra Leitão. Sim, se me permite, vamos lá ver. Esta ideia de que esta solução que está agisada vai só por si reduzir o preço das casas é mais uma vez, como noutras matérias deste governo, um salto de fé. Aliás... Claro, para o Partido Socialista mais valia não fazer nada e deixar tudo na mesma. Não é a nossa intenção. Hugo, deixa-me terminar. É um salto de fé. Aliás, as outras medidas que o governo tem adotado em matéria de habitação tiveram exatamente o efeito inverso. Desde agosto, desde setembro, que o preço das casas não para de aumentar, fruto das medidas que o governo tem vindo a tomar. Até agora, tudo o que o governo tem feito em matéria de habitação, enfim, não é nada que esteja eu a dizer, é fazer um fact-check quem me esteja a ouvir e ver que o preço das casas aumentou. E com esta medida, se não for mexida, se não tiver as alterações que o Partido Socialista planeia propor, tenho a certeza que o efeito será pernicioso, porque considerar que um preço, não interrompa, considerar que um preço moderado é 125% da mediana, que para quem nos ouve quer dizer que consideram que pode haver reclassificação do uso dos solos para pôr no mercado casas 25% acima do valor da média, isso é um erro e isso ninguém compreende. E portanto, se vamos reclassificar solos, que é em si algo que eu também não embarco nas críticas que têm sido feitas ao nível da corrupção dos autarcas, não embarco nessas críticas, que fique bem claro, mas obviamente que a reclassificação do uso dos solos deve ter critérios rigorosos em nome de valores como o ordenamento do território. Pode ser feita, mas tem que ser feita para um objetivo muito claro, que é de pôr casas mais baratas no mercado. Com 125%, considerar moderado um preço que fica 25% acima da mediana é algo que o Partido Socialista não concordará nunca e, portanto, vamos introduzir propostas de alteração para esse diploma. Mas já agora deixe-me perguntar-lhe, consideram ambos, começando por si, Alexandra, que já existe capacidade esgotada, no caso de Lisboa, por exemplo, não existem demasiadas casas desabitadas que poderiam ser convertidas? Eu tenho que dizer o seguinte, isto terá aplicações diversas em diferentes sítios do território. Há uma coisa que é fundamental, é preciso mobilizar casas que já existam. E isso é verdade em Lisboa e é verdade noutros sítios. É preciso também o aumento da oferta não se faz só pela maior produção, faz-se também pela mobilização de casas já existentes, seja através de requalificação, seja através de essas casas que já existem serem utilizadas para a habitação, que é um direito fundamental, e não, por exemplo, para o alojamento local. E aqui relembro que o Partido Socialista tem, e vai muito em breve, a acionar aí sim um pedido de apreciação parlamentar do diploma do alojamento local, não deste, porque o diploma do alojamento local, a retirada de restrições ao alojamento local, que foi uma das primeiras medidas deste governo, nada faz pior à habitação, designadamente em Lisboa e no Porto, do que essa medida que foi tomada. Portanto, sim, estamos genericamente de acordo quanto ao princípio de facilitar mais construção, desde que haja regras que, a nosso ver, devem ser melhoradas no diploma que estamos a falar, no diploma dos solos, mas também é preciso mobilizar casas já existentes e aí a posição do governo tem sido totalmente a oposta com esta liberalização e quase desregulação do alojamento local. Hugo Soares. Muito bem, olha, eu estou nos antípodas de todas estas posições. Em primeiro lugar, todos nos recordamos que a habitação era uma das grandes bandeiras dos 8 anos do governo do Partido Socialista e todos sabemos o que aconteceu. Eu creio que os portugueses nos estão a ouvir e, portanto, eu dispenso-me a explicar e a identificar o que é que aconteceu. Portanto, nos últimos 8 anos, a dificuldade do acesso à habitação aumentou e os preços das casas dispararam, nunca diminuíram. Mas agora o governo tem tomado um conjunto de medidas. O governo tem tomado um conjunto de medidas que visa aumentar a oferta. E porquê é que os preços de casas continuam a aumentar? Continuam a aumentar porque a procura se tem acentuado. Ora, nós precisamos de atuar do lado da oferta, desde logo, como a Judite dizia, e bem, requalificando e colocando casas que estão, por exemplo, devolutas do Estado
ao serviço da habitação para que as pessoas possam lá habitar, não é como o Partido Socialista queria fazer, que era, no fundo, quase tomar conta das casas dos cidadãos e obrigá-las a colocá-las no mercado. Não, nós não queremos nada disso. Tanto assim, o Partido Socialista desistiu da ideia. O que nós queremos é usar as casas que são património do Estado, os edifícios são património do Estado, e colocá-los à disposição do mercado de habitação. E, ao mesmo tempo, ir mexendo naquilo que deve ser possível mexer para aumentar a oferta. Esta é, de facto, uma mudança estrutural que estamos a fazer na capacidade e no uso dos solos, que não dão para mais nada, mas que podem dar para construir casas para pessoas viver, e é isso que nós queremos fazer. Eu tenho dito e queria repetir, se fosse para deixar tudo na mesma, os portugueses não tinham votado como votaram e nós não tínhamos vindo para governar Portugal. Nós viemos para transformar, para mudar. Também na política de habitação, onde, por exemplo, no PRR são cerca de mais 25 mil casas do que aquelas que o Partido Socialista tinha previsto que nós queremos construir. É assim, é diferente. Vamos ver no papel. Também iam resolver o problema da saúde em 60 dias e é o que vemos. Mas isso não é verdade, Alexandra, isso não é verdade. Peço muita desculpa. Não é. E quando encontrar a primeira declaração de algum governante ou minha a dizer que se resolvia o problema da saúde em 60 dias, eu venho a qualquer debate público consigo pedir desculpa. Portanto, o que a Alexandra disse é uma falsidade. O que nós dissemos e fizemos foi que em 60 dias apresentaríamos um plano de emergência para a saúde, que foi apresentado nos 60 dias e que está a ser cumprido. Já terminou o prazo para ser cumprido? Cumprir 8 meses depois, é falso. Já terminou o prazo para ser cumprido. Vamos recentrar o debate até porque o tempo corre, mas aproveita a deixa da saúde, porque o próximo tema tem exatamente a ver com a saúde e neste caso com um problema grave de saúde pública que teve avanços nos últimos anos, mas que aparentemente, de acordo pelo menos com o Partido Socialista e outros partidos que na sexta-feira levam a debate a questão de revisão da lei da interrupção voluntária de gravidez, e começa outra vez por si, Alexandra Leitão, é necessário rever a lei? Existem, nesta altura, na opinião do Partido Socialista, bloqueios que não estão a permitir que as mulheres tenham acesso à IVG? Não é o Partido Socialista que o diz, é a Inspeção-Geral de Saúde e é a entidade reguladora do setor da saúde. Ambos, em auditorias feitas, concluíram duas coisas. Concluíram que posso precisar, mas cerca de 20% dos pedidos acabam por não ser conseguidos fazer dentro do prazo, por constrangimentos que têm também a ver com a objeção de consciência, já falaria sobre isso. Portanto, há um consenso alargado também, por exemplo, na Organização Mundial de Saúde sobre a circunstância das 10 semanas ser um prazo curto. Eu queria também que as pessoas soubessem, e isto também é um facto, é facilmente verificável, que Portugal tem a solução mais restritiva, tirando um caso em que até é proibido na Europa, nos 27 países da União Europeia, mais restritiva da União Europeia. Em todos os outros países vai nas 12, 14, 16, enfim, mas é mais restritivo, tirando, repito, um caso em que é mesmo proibido, e portanto, e este é um facto, portanto 10 semanas é um prazo muito curto, é um prazo que não sou eu que o digo, é a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde e a entidade reguladora tem deixado muitos pedidos não satisfeitos, pedidos de mulheres que querem fazer uma interrupção voluntária de gravidez e que não é compaginável, não é possível fazer-se neste prazo. Por outro lado, queria dizer uma outra coisa, nunca se fez uma regulamentação da objeção de consciência. A objeção de consciência é um direito dos profissionais de saúde, não estou de todo a pôr em causa que seja um direito, é um direito dos profissionais de saúde. Agora, o direito à interrupção voluntária de gravidez também é um direito da mulher e, portanto, eles têm que ser, como todos e como muitos direitos, como todos os direitos que existem, esses direitos devem ser compaginados. E para isso é preciso que a objeção de consciência esteja regulamentada. Por exemplo, a nós faz-nos muita confusão que um médico possa ser objetor de consciência nos casos de IVG e noutros casos não seja objetor de consciência. Portanto, há uma espécie de cherry picking de outros casos? De escolha em casos que pode fazer e em casos que não pode fazer. Não, por exemplo, fazem objeção de consciência em casos de violação e não fazem noutros casos, fazem e não avisam, e portanto é dito caso a caso, tem que haver um registro, tem que se saber, por exemplo, que há hospitais neste país onde nenhum profissional de saúde faz uma IVG. Aqui há um tempo atrás, não muito, nos Açores não havia nenhum hospital que fizesse IVG. Portanto, as mulheres açorianas... Mas os senhores querem obrigar os médicos que não querem fazer a fazer? Já lá vou. Estou só a perguntar.
Já vou responder. Têm que se meter num avião para vir fazer uma EVG ao continente. Isto cria, além do mais, uma desigualdade socioeconómica brutal entre as mulheres que têm meios para ir fazer uma EVG, olhe, por exemplo, virem dos Açores ao continente, ou as mulheres que têm meios para o fazer no privado. Quanto à objeção de consciência, não estamos a retirá-la, estamos a pedir que seja registado para quê? Que seja avisado previamente, que se saiba quem são os médicos e outros profissionais de saúde objetores de consciência, para quê? Não para lhes tirar o direito, atenção, mas para que o SNS se possa organizar sabendo com o que conta, sabendo quem tem para fazer e quem não tem para fazer. É uma questão de organização. Não pode ser uma situação em que, agora sou, agora não sou, e sem saber o registro. E isto devo dizer que é algo que em todos os países há um registro do que é que acontece em termos de objeção de consciência. Repito, não para retirar direitos aos médicos ou aos outros profissionais de saúde, mas para ser possível haver uma previsibilidade que permita organizar os serviços por forma a que todas as mulheres possam, como é um direito que a lei lhes confere, que fazer uma IVG a seu pedido, e para isso é preciso estas duas coisas: regulamentar a objeção de consciência e, naturalmente, aumentar um prazo que é reconhecidamente pela Organização Mundial de Saúde, pela Direção-Geral de Saúde em Portugal, o prazo mais recuado de toda a União Europeia, com exceção de um país que nem sequer permite a IVG. Hugo Soares, no ano passado, em campanha, o ex-primeiro-ministro disse que este assunto da interrupção voluntária da gravidez era um assunto absolutamente arrumado, que o PSD não tencionava mexer nesta legislatura. Isso mudou ou mantém-se essa prerrogativa? Não mudou essa, como não mudou nenhuma das posições que firmamos em campanha eleitoral num contrato, como eu gosto de dizer, que assumimos com os portugueses. E no caso do primeiro-ministro, os portugueses habituaram-se que palavra dada é palavra efetivamente honrada. Ora, não parece que a questão da interrupção voluntária da gravidez seja uma questão que não esteja consolidada na nossa sociedade. Trata-se efetivamente de um direito que as mulheres portuguesas, numa luta de muitos anos, estabeleceram, e parece-me evidente que é uma questão que está consolidada, mas eu não queria avançar muito sobre ela, porque o grupo parlamentar do PSD tem reunião do seu grupo na próxima quinta-feira, onde irá discutir esta matéria e a posição que transmitirá ao país, quer do ponto de vista oral, quer do ponto de vista político, na votação que decorrerá na sexta-feira, mas creio que a Judite já foi antecipando aquilo que é a posição do PSD. Perguntava-lhe só se reconhece ou não que tem havido algum bloqueio, alguma dificuldade em aplicar a atual lei devido a estes prazos e a essas circunstâncias que a Alexandra foi aqui dizendo, nomeadamente o caso açoriano, que é um dos casos mais evidentes. Judite, não tenho pejo em assumir que, como em todas as matérias, como em todos os cenários, em todas as áreas políticas, há sempre constrangimentos pontuais que atingem um ou outro cidadão e devemos fazer tudo para os corrigir. Agora, não entrarei... São pontuais, não haver um médico para fazer uma IVG. Pois, mas se não há, é porque os médicos são objetores de consciência e eu prezo muito a liberdade individual de cada um, quer das mulheres que querem fazer a interrupção voluntária da gravidez. Eu comecei por elas. Não sei se percebeu, Alexandra, isso comigo não vale, não cola. Estou a ouvir um bocadinho mal. Pois, mas se ouvisse bem, começava por ouvir e eu a dizer que prezo precisamente, em primeiro lugar, a vontade individual das mulheres, mas também prezo a vontade individual dos médicos. Então é preciso articular melhor. É preciso articular melhor para que uma coisa não iniba a outra. Fazer é encontrar os instrumentos para que as várias vontades individuais... É preciso articular melhor para que o direito à objeção de consciência não ponha em causa o direito das mulheres. A esteve a falar 5 minutos sobre isto, na sexta-feira falará para aí 20. Deixa-me só terminar a posição que eu tenho. Ela é simples. É preciso compaginar os vários interesses em causa. Se for preciso corrigir alguma coisa, olha, por exemplo, permitir que as mulheres, sabendo-se hoje que não há médicos na região autónoma dos Açores que não sejam objetores de consciência e que há mulheres que querem fazer uma interrupção voluntária de gravidez, possam vir fazê-lo ao continente. É assim que deve ser. É isto que eu defendo.
Já perto do final e do vosso tempo também a esgotar-se rapidamente, pedi a Alexandra Leitão qual a posição do Partido Socialista perante a proposta ontem feita de uma amnistia alargada para assinalar o jubileu. Já houve partidos que manifestaram, nomeadamente à esquerda, alguma abertura para esta amnistia. O Chega já receou que possa existir aqui um aumento da insegurança com a libertação eventual de pessoas que estão detidas nesta altura. O Partido Socialista já tem alguma posição sobre esta matéria? Bom, nós só tivemos acesso ontem ao fim do dia à missiva que o Sr. Dom Américo entregou, creio que ao Sr. Presidente da Assembleia da República, e portanto tentar mais sobre essa matéria. Hugo Soares, também o PSD ainda está a meditar? Ainda não tive ocasião de ler a missiva que o Dom Américo entregou no Parlamento ao Sr. Presidente da Assembleia da República, mas devo adiantar que por princípio não vejo cabimento para que haja nova amnistia. Houve uma amnistia, como sabe, a quando das Jornadas Mundiais da Juventude, houve uma amnistia a quando da pandemia do Covid, mas vale a pena estudarmos aquilo que é a posição da Igreja para depois tomarmos uma decisão. Já agora também nesta ronda rápida, vamos ter no próximo fim de semana uma manifestação, não nos encostem à parede, é o mote desta manifestação que sai da Alameda para o Martim Muniz. Ontem mesmo foi entregue na Provedoria de Justiça uma queixa coletiva sobre a operação policial que decorreu em dezembro no Martim Muniz. Alexandra Leitão, o Partido Socialista ontem tinha presentes deputados, embora o palco tenha sido dado às associações de moradores e de imigrantes. Este assunto ainda merece ir a debate no Parlamento, como pretendem estes subscritores desta queixa? Eu não li a queixa, confesso, creio que foi uma queixa à Provedora de Justiça para se analisar a proporcionalidade. Exatamente, não percebi bem a pergunta que me fez sobre o vir aqui à Assembleia, confesso. Porque a intenção deles é que a queixa à provedora possa significar, dar visibilidade que leve depois o assunto a ter também honra de debate no Parlamento. Muito bem, independentemente da queixa, queria dizer o seguinte: o Partido Socialista não mudou a sua opinião quanto ao total, discordância com os termos em que aquela dita operação especial ocorreu, sobretudo tendo em conta a circunstância, a forma como politicamente a mesma foi utilizada, diretamente e imediatamente pelo Primeiro-Ministro, falando em continuação daquele tipo de operações e em visibilidade. Portanto, estamos perante uma operação quase de natureza política e não vale a pena pôr ninguém contra o Partido, pôr ninguém contra a polícia, porque não tem nada a ver com isso, e portanto eu não vou pronunciar concretamente sobre a queixa que não li, mas, e portanto permitam-me que não comento uma coisa que não li, mas faria esta afirmação genérica sobre aquela que é a posição do Partido Socialista, que já foi afirmada e que não mudou. A segurança, primeiro, Portugal é um país seguro e o Partido Socialista deixou Portugal no fim de 2023 um país seguro. Agora temos o Partido Social Democrata, a AD, o Governo, o próprio Presidente da Câmara de Lisboa a cavalgar a ideia de insegurança, aliás, criando insegurança. Um dia ainda são de arrepender de criar uma insegurança que não existe. Mas se é verdade que há uma percepção de insegurança, ela tem que ser tratada e tem que ser atalhada. Agora digo uma coisa claramente, e aliás são as próprias pessoas a dizê-lo: a insegurança resolve-se com polícia de proximidade, resolve-se com polícia de proximidade, não se resolve com operações especiais, discriminatórias, que selecionam aqueles que encostam à parede. Isso, quanto a isso, o Partido Socialista não mudará de ideias e é esta a opinião que tem. Segurança, sim. Policiamento, sim. Ir ao encontro da percepção de que as pessoas têm, ainda que ela não corresponda a factos, mas fazê-lo com polícia de proximidade, com integração, com mais iluminação pública, com mais videovigilância e não com operações especiais, discriminatórias, provavelmente desproporcionadas e orientadas politicamente para a instrumentalização das polícias. Hugo Soares, há uma orientação política nesta forma de atuar das polícias? Judite, em primeiro lugar, eu queria mesmo, se me é permitido e com todo o respeito, repudiar aquilo que foi agora dito pela Alexandra Leitão. Em primeiro lugar, ninguém instrumentaliza
as forças de segurança. O governo tutela as forças e os serviços de segurança e se for o entendimento da Alexandra Leitão que dar indicações aos comandos das várias forças de serviço de segurança, que deve haver mais proximidade, que deve haver mais presença das forças de segurança, eu creio que essa é a obrigação do governo e é isso que os portugueses exigem ao governo. Mas não foi o que fizeram, não tem nada a ver com o que fizeram. Foi tal e qual. Depois dizer que repudio também dizer que seleciona quem se encosta à parede. Não se seleciona quem encosta à parede. Há vários essa afirmação. Há vários Alexandra, deixa-me lá terminar. É por demais. A Alexandra passa a vida a pedir-me para não a interromper. E sempre que eu uso a palavra, Alexandra, usa esse instrumento para me interromper. E, portanto, permita-me lá, eu sei que isto dificulta, eu sei que lhe crio problemas, eu sei que até se envergonha, se calhar, de há uns anos atrás, ter estado a aplaudir uma operação da PSP que se chamava, sim, a senhora e todos os especialistas, que se chamava Operação Cariou. Essa sim selecionava pelo nome o objeto dessa intervenção policial. Tanto assim que nesta operação policial foram detidos cidadãos portugueses. Isto significa que foram selecionados quem foi encostado à parede. Essa afirmação é gravíssima e põe em causa a idoneidade, a independência e até é se quiser, um comentário xenófobo relativamente às forças e aos serviços de segurança deste país. E devo dizer já agora que da parte do governo e da parte do PSD, porque eu falo sobretudo pela parte do PSD, não é sobretudo, é exclusivamente pela parte do PSD, que saudamos as forças de segurança, sim. Portugal, ao contrário do que o Partido Socialista diz, desceu desde 2015 3 posições no ranking da Economia e Paz, no relatório anual do Instituto de Economia e Paz. 3 posições desde 2015. Nós, efetivamente, somos um país seguro, mas queremos continuar a ser. E é por isso que eu considero de gargalhada ouvir o secretário-geral do Partido Socialista dizer que tratam melhor da segurança dos portugueses do que o governo da Aliança Democrática, quando desceram desde 2015 3 posições no ranking, quando os portugueses todos os dias sentem o inverso na rua. Da minha parte, Alexandra Leitão, deixe-me dizer, rimo com as declarações, com as declarações de Pedro Nuno Santos, não foi isso que eu disse. Alexandra, não ponha palavras na minha boca, eu divirto-me com as declarações. Sim, as declarações. Eu vou repetir. É de gargalhada as declarações do secretário-geral do Partido Socialista. Sabe porque é de gargalhada? Porque ele se cobre de ridículo, está a ver? Cobre-se de ridículo por dizer precisamente aquilo em que nenhum português acredita ou se revê. Ficamos a saber que acha que isto é cómico. Alexandra, não ponha palavras na minha boca, que eu não disse isso, nem lhe admito isso. Pronto, sim senhor. Ouça bem com atenção, eu não disse isso, nem lhe admito isso. E a Alexandra, se querer ser séria, e é séria, sabe que não foi isso que eu disse. Foi isso que eu disse. Então diga lá, foi isso que eu disse? É capaz de dizer que foi isso que eu disse? Tenha calma. Temos de ir abreviando. Não, Judite, não vou deixar passar isto em claro. Não vou deixar passar isto em claro. Eu quero que a Alexandra Leitão diga aos ouvintes da TSF se foi isso que eu disse, aquilo que ela está a dizer. O Soares disse que estava de gargalhada, aquilo que é uma situação gravíssima. Eu não disse isso, a Alexandra está a mentir descaradamente. Alexandra está a mentir descaradamente. A ser apontada pelo Partido Socialista. Eu peço muita desculpa, Alexandra, a dizer isto. Eu prezo muito a doutora Alexandra Leitão, mas a doutora Alexandra Leitão está a mentir. Criar em Portugal para ir buscar eleitorado do Chega apenas com intenções eleitoralistas é gravíssima. Não diga isso. O governo está a ajudar a criar e a crescer uma percepção de insegurança, a criar tensão social e crispação no país, o governo está a criar a percepção de insegurança. Intenções eleitorais para roubar votos ao Chega. Digo isto, repito, e se isto diverte o Hugo Soares, fico a saber que o diverte. Ria-se agora disto, porque eu vou dizer e repetir. O governo está a criar e a contribuir para criar uma situação de percepção de insegurança. Essa é inacreditável. O governo é criar percepção de insegurança. Eleitorais. Digo e repito as vezes que o Hugo Soares quiser. Isso o Alexandre Leitão pode dizer e repetir o que entender. Agora que está a dizer um disparate, está. Não tenho dúvida nenhuma. Não há nenhum português que ache que é o governo que está a criar a percepção de insegurança. Não há um português.
Mas o Partido Socialista entende, é Deve livre ter de falado continuar. com ele Sabe, Alexandra, sabe que é uma velha máxima que se diz: quando o adversário está a cometer um erro, nós não devemos chamá-la a atenção. Já me disse nessa onda que vai muito bem. que é a prova de que fazem isto apenas por populismo. Não é por populismo, é para resolver o problema da vida das pessoas. Fazem isto apenas por populismo. Chama-se populismo. Te agradeço, Alexandra Leitão, do Partido Socialista, e Hugo Soares, do PSD, vozes de hoje deste Conselho de Líderes, que regressa na próxima semana. Bom ano para ambos. E para Bom os ano, ouvintes. obrigada. Bom ano. Bom ano, obrigada.